Oferecimento Icasa, excelência em louça sanitária. Olá, torcedor, um abraço. Estamos chegando aqui para mais um esporte hoje na sua Web TV Andradas hoje. E recebendo aqui o Rui Peniche, o Rui que é o árbitro, né, amador aí, ele que está presente em todos os eventos, né, realizados aí, eventos esportivos, principalmente futebol, né? E o Rui faz parte aí da arbitragem. A gente vai conversar com o Rui, falar um pouquinho sobre como é ser árbitro amador, né? Participando aí de campeonatos e partidas amistosas também, né, Rui? Seja bem-vindo. Obrigado, André, pelo convite, primeiramente. Um bom dia a todos. Realmente ser árbitro, a gente pode colocar que não é uma profissão ainda regulamentada, né? Que já deveria ser. Mas ser árbitro no futebol amador e até mesmo no futsal, a gente tem que ter um discernimento muito grande, né? Porque as cobranças dos técnicos dos jogadores é muito grande. Até mesmo no profissional com o VAR o tem, quanto mais no amador, né, André? Uhum. Eu costumo sempre dizer, né, quando a gente conversa com o Léo, quando acontecem campeonatos e tal, que o árbitro, ele larga, né, a família em casa e tal, assim como os jogadores também, mas o árbitro é uma situação mais delicada, mais melindrosa, né, Rui? Exatamente, porque nem todos, vamos falar aqui da nossa cidade, que é a cidade que eu escolhi para viver com a família, vai fazer 20 anos agora, no começo do ano. Mas a dificuldade, os companheiros em poder ir para fora, fazer até mesmo um curso, como vocês, jogadores e técnicos, sempre falam, tem uma dificuldade muito grande, porque a grande maioria tem o seu trabalho tradicional, que não tem como se deslocar. E trazer um profissional para dar um curso na cidade, vamos falar, nos últimos 10 anos não teve renovação da arbitragem. Então, muitos do que começaram, e vocês sabem o nome de todos, já estão chegando numa idade que já daqui a pouco vai parar. Então, se não tiver uma renovação, eu acredito que mais uns 3, 4 anos, infelizmente... Nós tivemos, eu até fiz parte, né, da diretoria, aquela associação de árbitros, né, que foi fundada lá atrás, há 10, 15 anos atrás, né, e infelizmente não foi para frente, né, Rui? Não foi. Se tivesse ido para frente hoje, talvez vocês teriam até melhores condições, né, para trabalhar, vamos dizer assim. Sim, não somente melhores condições em termos de valores, mas a grande maioria um conhecimento técnico. Conhecimento técnico. Naquela época teve até alguns que foram para fora, né, fazer curso, você, por exemplo? Teve o curso do CNM, que foi há 15 anos atrás, em Aguaí, Águas da Prata. Isso. Mas hoje na cidade, quem teve uma continuidade maior foi o Alberto, que não mora mais conosco aqui, né, está em Portugal. A Simone, que é federada, e eu que sou federado também no futsal. Isso. E por ter trabalhado muitos anos em São João, Poços de Caldas, lá, a regra é diferente, né? Então você tem que estar todo ano
se moldando e se especializando. Se reciclando, né? Tem que passar, assim, por um processo de reciclagem, porque a cada dia, vamos dizer assim, a coisa muda, né? Muda. E em outubro vai mudar mais um pouco. Já tivemos aí, em virtude daquele goleiro na Copa do Mundo, a mudança nas penalidades. O goleiro agora tem que ficar que nem uma múmia parada lá no gol. E mais algumas mudanças vão estar acontecendo. Tem uma que eles estão querendo aprovar já há alguns anos, mas não conseguem. Mas, no meu ponto de vista, se aprovassem, ia modificar a dinâmica do futebol muito grande, que seria o assistente, conhecido como bandeirinha, ele trabalhar da linha da grande área somente até a linha de fundo. Isso. Que a FIFA quer que os jogos, principalmente de Copa do Mundo, tenham mais dinâmica de gols. E além disso, né, tem o árbitro do VAR também agora, que veio para auxiliar, né, a arbitragem. Sim, tem o chip na bola. Então, isso, chip na bola. Quer dizer, a inovação acontece, a cada ano a gente está vendo aí uma inovação e os árbitros tendo realmente que passar, né, por um processo de reciclagem. Agora, no tocante à arbitragem amadora, que é o caso de vocês, já fica difícil, porque, como você disse, você se deslocar daqui para fazer um curso lá fora, você tem que bancar do bolso, né? Sim, tem que bancar do bolso. O curso da federação, por exemplo, qualquer jovem hoje que está entre a sua faixa de 20, 24 anos, aqui residentes de Andradas, até um recado para vocês, vocês fazerem um curso hoje na Federação Paulista, se tornar um árbitro profissional, você vai desembolsar uns R$5.000. Mas, se você pensa no futuro, você que é da educação física ou quer ter uma profissão, eu acredito que ela vai ser regulamentada, um jogo hoje, vamos colocar a Série B do Paulista, André, o árbitro ganha R$1.500, R$2.000 por jogo e faz vários jogos no mês. Então acaba sendo, teoricamente, uma profissão não regulamentada, mas passa a ser. Não vou dizer que vai ser um meio de vida, né? Mas uma forma aí de você aumentar, né, o seu orçamento. Sim, o Daronco hoje ganha uma média de R$80.000 ao mês. Então, quer dizer, é uma profissão não regulamentada, né, mas não deixa de ser uma profissão delicada, porque, conforme eu digo, o árbitro é sempre o mais hostilizado, né, o mais procurado. Que nem o clima ontem, voltando para o profissional do jogo do Corinthians lá no Peru, o clima totalmente hostil. Isso. Quer dizer, o árbitro já sai de casa, eu não sei, eu imagino assim, né? Você já sai preocupado, né? Totalmente. Não sabe o que vai vir pela frente, né, Rui? Totalmente. Porque, por mais que a pessoa, de repente, não tenha feito no futebol amador, isso é para os times, os técnicos, ele não sai de casa, de sua família, com a intenção de prejudicar ninguém. Com certeza. Ele chega lá naquilo que ele entende e interpretação. E muitas das vezes, e lembrando que os senhores técnicos e jogadores não fizeram um curso para conhecer as 17 regras. É o que falta, né? Por exemplo, um dirigente aí do futebol amador aqui, das equipes amadoras e dos próprios jogadores. O dirigente passar para os jogadores, né? As regras, olha, é assim, assado. Então vamos evitar isso, evitar aquilo, né? E não existe isso, né, no amador, infelizmente. Não existe. E uma das maiores reclamações do amador hoje, André, é a lei do impedimento. A lei do impedimento diz, quando é lançada a bola, se o atleta não tem participação ativa ou não toca na bola, mesmo que ele esteja lá colado com o goleiro, o bandeira não tem que levantar a bandeira. Porque vai que vem um jogador correndo lá que nem o Usain Bolt, pega a bola e faz o gol. E faz o gol. E esse lance também de esperar a conclusão para depois erguer a bandeira também está gerando muita polêmica, né? Muita. Que nem o lance do gol ontem do Corinthians. Ficou mais de um minuto checando. É meio complicado, porque você vê, o jogador ele está naquele afã, né, de fazer o gol e tal, mesmo ele sabendo que ele está impedido, ele vai e faz o gol. De repente o gol é anulado, aí ele vem e reclama. Mas você demorou para erguer a bandeira. É a regra, agora tem que esperar, né? Tem que esperar o toque na bola ou a participação ativa. É complicado, é complicado. O assistente ali também sofre pra caramba, né, na beira do gramado. Nossa Senhora. O que o juiz sofre lá dentro do campo, o assistente sofre na lateral. Sofre às vezes até mais, né? Porque a torcida fica ali na orelhinha dele, né? E corre o risco ainda de levar um sopapo, né? Infelizmente. Um sopapo, um copo de cerveja nas costas. Então, a gente estava comentando, Rui, sobre essa associação que foi fundada lá atrás.
Hoje eu tenho visto aí atuando, né? Pelo menos que eu tenha acompanhado, somente você e a Simone, né? Daquela turma. Daquela turma passada, tá a Simone, eu, o Beleza também tá, o Beto, e o Tidão tá dando uma Te dá um apoio descansadinha, meio. mas dos antigos, vamos falar, Uhum. Zé Luiz, O o Júlio Júlio César, César, o Célio. Antônio O Carlos. Antônio Carlos agora ele mora na Bitura, né? Hum, Então tem que coincidir um dia que ele esteja para a é. cidade, até por causa do custo do combustível É dele o para vir. Rubinho também, o Rubinho está na Rubinho Pichura morando em também, Santa é, Rita em agora, Santa Rita, então né? se torna difícil. Tinha uma turma que e a gente não está vendo aí, né, surgir novos árbitros, né, Rui? Surgiu o Irã, que começou o ano passado trabalhando no campeonato da Icasa, e nós temos o Elvinho. Certo. Só que o Elvinho, pelo tradicional dele, que é de viagem, estrada, não é todo final de semana que ele está Já disponível. não tem como, por exemplo, contar com ele, né? Porque é uma incógnita, né? Sim. Agora, Rui, é difícil, a gente fala sempre isso, né? Você apitar uma partida de futebol no amador é complicado, porque por mais que se esforce e tal, se no profissional acontece, né, uma falha, todo mundo, né? O ser humano é passivo de erro, né? Se no profissional acontece, imagina no amador. E quando acontece no amador, aí é para desmoronar o mundo, né? Sim, principalmente, porque da mesma forma que o técnico cobra o time dele jogar certinho, o árbitro está passível a uma interpretação que de Isso. repente não agrada aquele determinado time. Mas lembrando que são todos seres humanos. Aí é que está, né? E dificilmente a pessoa entende. E a gente tem notado também, eu vou tocar nesse ponto aqui porque tem que ser falado, né? Por exemplo, nós tivemos agora a Copa Sabadão de Futebol Amador. E algumas equipes, não, a gente quer árbitro de Poços de Caldas. Quer dizer, quando precisa do árbitro de Andradas, aí corre atrás do árbitro. Ó, nós vamos jogar a tal dia e estão precisando de árbitro. Aí tem um campeonato, os árbitros de Andradas vão para escanteio e vem árbitro de Poços de Caldas. Nada contra, né? Pelo contrário, os árbitros de Poços são muito bem-vindos, eles vêm para ajudar, para somar, e isso é muito importante. Mas na hora que precisa dos árbitros de Andradas, as equipes exigem, né? O que os times de Andradas têm que entender que não existe árbitro de uma determinada cidade. É árbitro. É árbitro. Até porque quem ganha a licitação, ele ou é convidado para prestar a nota para poder a prefeitura poder fazer o pagamento, ele contrata quem ele quer. Seria a mesma coisa, André, de eu ser dono de, vamos dizer, uma companhia que prestasse serviço para a prefeitura de decoração no Natal. Já pensou se a prefeitura chega para mim, que tem a minha empresa, pago meus impostos em Andradas, e fala, ó, eu não quero que ninguém da sua empresa de Andradas trabalhe, contrato de fora. É por aí, é aí que está. Os árbitros de Poços, eles podem simplesmente designar árbitro andradense para apitar. Exatamente. Né? Eu passei 7 anos, sábado e domingo, trabalhando para a Liga de São João. Depois, um convite do Ceará, dos amigos lá de Poços de Caldas, passei 5 anos, inclusive ativamente da associação. Eu era parte do financeiro, da parte de licitação todinha. Mas eu era um árbitro de Andradas. Então. Já pensou se lá tivesse a mesma mentalidade? Ah, a gente não quer o Rui, que é de Andradas. Eu fiz por 12, 13 anos, né, para a TV Poços, o campeonato amador. E vinha árbitro de Campestre, vinha árbitro aqui de São José do Rio Pardo. Muzambinho, Quer Bandeira. dizer, árbitros paulistas, né, de São José do Rio Pardo, apitando ali o amador. E tive a oportunidade de fazer várias finais em Poços. Também, né? Aí. Agora, o Rui, futebol de campo é uma coisa. Você é filiado também, né, no futebol de salão. Sim. Você e a Simone, só os dois são? Aqui na cidade, sim. Os antigos pararam, que era o Bola, né? E o Renato. O salão também mudou muita coisa, né? Muda todo ano. Todo ano está mudando. Todo ano, é um terror. Eu sou da época que o salão a gente cobrava o lateral com a mão ainda. Com a mão. Você tem uma ideia? Com a mão. E a gente vai acompanhando a evolução e fica bobo de ver até a bola, né? A bola do salão hoje é outra coisa, né? É outra coisa, outro peso, outra dimensão. Eu diria que hoje o jogador de futsal,
ele se cansa muito mais do que no campo, porque, Porque a dinâmica está muito grande. é o que o Tom Zé falou aqui, é pegar, tocar, né? Antigamente você via a habilidade do jogador no salão, que ele pegava a bola, ele driblava, ele partia para... Hoje não, é pegar, tocar. Não tem essa de segurar a bola, né? Os jogadores famosos da antiga hoje estariam tecnicamente perdidos. Perdidos. Manuel Tobias, por exemplo, que foi Choco e por aí vai. Choco, né? Então, quer dizer, o salão também sofreu essa mudança e nas regras, principalmente, né? Principalmente a regra do goleiro. Ela matou. É só para o pessoal entender a regra do goleiro. A saída de bola do goleiro, ele só vai poder voltar a tocar na bola uma única vez. Mas a partir do segundo toque, ele tem que atravessar a quadra. Por isso que a maioria dos times hoje, na IPTV principalmente, preferem ter um goleiro que é o goleiro chamado linha, que é o que tem o chute e o passe, e não somente defende. Então, se ele comete uma gafe, vamos dizer assim, de atravessar a bola e ele tocar pela segunda vez, é um tiro livre direto. É um tiro indireto. É o tal negócio. E às vezes o jogador, ele não entende isso, né? Nós vimos aqui, inclusive, numa partida de Andradas aqui que nós transmitimos, uma reclamação nesse sentido, o pessoal alegando que o goleiro havia tocado 2 vezes, quando não, né? Quando tem a participação ativa do outro time, aí descaracteriza aquele primeiro toque. Mas quando não há, que nem o campeonato de Puyuna, que foi um campeonato muito forte, estava eu, Simão lá o campeonato inteiro, alguns times cometeram essa gafe, e a gente percebeu que eram times que não tinham a tendência de estar sempre disputando. Aí no intervalo nós fomos lá e explicamos, e ele deu sequência no campeonato sem cometer esse erro. Beleza, eu estou pensando aqui, eu vou trazer a Simone um dia no programa, porque é interessante, a gente vê que hoje, principalmente, o número de mulheres na arbitragem cresceu também, né? Cresceu. Bastante. Tudo começou com a Fabiana Pita, que é do Rio de Janeiro. Isso. E no Rio de Janeiro hoje, na Federação Carioca, são 72 mulheres. Hoje nós temos mulheres já apitando o Campeonato Brasileiro. A gente tem visto aí mulheres apitando o Brasileiro e, por sinal, algumas melhores que muitos homens, né? Muito melhor. Eu imagino assim, quer dizer, pelo que eu já vi, algumas partidas apitadas por mulheres, o jogador, ele age da mesma forma como se fosse um homem apitando. Exatamente. Né? Ele xinga a mulher, ele... Teve aquele jogador lá no Nordeste que tentou agredir uma árbitra. Tentou agredir a árbitra, Então, quer dizer, é interessante a gente ver, né, o número de... A mulherada hoje, eu falei, a mulherada está dominando, né? Nós já temos aí mulheres... Repórter de campo já faz tempo, eu conheço muitas, né, desde a época que eu militava no campo, ali pela rádio, e, de repente, narradoras. Hoje, várias narradoras surgindo. Várias. Né? E o tocante é que a sociedade, vamos colocar machista, alguns anos atrás, não, mulher não pode. Tivemos uma presidenta. É aí que está. Hoje, de repente, na empresa que você trabalha, a tua chefe é uma mulher. Então. Dona de uma empresa. Isso. E é assim verdade. vai. Aqui nós somos comandados por uma mulher, né? A Rosângela. E você vê, o Palmeiras tem a Leila lá na presidência. E a gente ir mais longe ainda. O que falar de Margaret Thatcher? Também. É aí que está. E, por falar nisso, começa segunda-feira para o Brasil, né, a Copa do Mundo. Feminina. Amanhã começa oficialmente a Copa do Mundo Feminina. O Brasil estreia na segunda-feira, enfrentando aí a seleção do Panamá. E eu estou numa torcida, eu particularmente, mas todo brasileiro está torcendo para a nossa seleção ser campeã, porque é a última Copa da Marta, e a Marta não foi campeã mundial ainda, né? Não foi. Pela seleção brasileira. Então, todo mundo na torcida aí para o Brasil, né, ser campeão esse ano, e a Marta se consagrar de vez, porque é a última participação dela em Copa do Mundo. Exatamente. Né? Quem sabe ela não segue o mesmo caminho do Messi, né? Então, é verdade. O Messi conseguiu agora, no final da carreira, por exemplo, o título de campeão mundial pela seleção argentina. E a Marta, se Deus quiser, né, vai conseguir aí ser campeã mundial, encerrando a sua carreira com a camisa da seleção brasileira. Ô Rui, eu quero agradecer aí a sua presença, viu? Foi muito bom levar esse papo contigo. Saber um pouquinho, né, de como é ser um árbitro do futebol amador
e estamos abertos aí, sempre que precisar, conte conosco. Muito obrigado, obrigado a todos. Eu espero que tenha sido esclarecedor. E vamos em frente, né? Porque nossa cidade é linda, depende do esporte, precisa do esporte. Isso. E que possam surgir novas pessoas aptas a seguir na arbitragem, né? Maravilha. Tá aí, então, torcedor, termina aqui mais um Esporte Hoje pela sua Web TV Andradas Hoje. Eu desejo a você uma boa tarde e até a próxima. Até a próxima, obrigado.